Agora a nossa companheira Inê, que fará o estudo da manhã de hoje, endereçando a ela os nossos pensamentos fraternais, os nossos pensamentos de amor e de carinho pelo trabalho que ela vai fazer. Um bom trabalho, companheira. Bom dia a todos. Essa manhã eu escolhi para nós conversarmos um pouco uma parábola já conhecida de muitos, ou de todos, né? Para nós fazermos algumas reflexões em torno dessa parábola. Bom, essa parábola ela foi tratada no capítulo de número 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Sede Perfeitos. Mas o capítulo que antecede ao 17, que é o 16, que é intitulado Não se pode servir a Deus e a mamão, que é uma afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele deixa explícito para todos nós que nós não podemos servir a dois senhores, porque se estivermos servindo a um, desagradaremos consequentemente ao outro. É um capítulo que, dentre tantos conteúdos que ele traz para a gente, ele vai trazer um conteúdo especial, que é a questão do ser e do ter. De nós sermos ou de nós aparentarmos sermos alguma coisa. Então, ele é um capítulo que ele direciona a todos nós a uma escolha, mostrando para nós que é necessário fazer uma escolha. Não temos como agir de outra maneira. Então é um capítulo que trabalha com ser, com ter, com as questões da transitoriedade e daquilo que é atemporal, ou seja, tudo que é atemporal, que está muito além do tempo, são as verdades, são as leis de Deus. E é um capítulo que vai trabalhar também as questões da temporalidade, que é o ter, que é tudo temporal. A nossa condição de vida aqui nessa dimensão é toda temporal, toda. Este corpo também não é nosso. Um dia nós vamos ter que entregá-lo e deixá-lo aqui e seguir a nossa vida. A única realidade realmente que existe, a realidade maior, é a realidade do mundo espiritual. A realidade maior de todas é Deus, que é o Criador de todas essas coisas. É o mantenedor de todas essas coisas. Porque só o atemporal para conter e manter o temporal. Então, dentro dessa reflexão, pressupõe-se que nesse capítulo, então, de número 16, que é o Não se pode servir a Deus e a mamão, pressupõe que depois de muitas reflexões, nós já realmente fizemos uma escolha. E acredita-se que a nossa escolha foi uma escolha lúcida e bem direcionada. Ou seja, escolhemos ser e não ter. E em seguida, então, Kardec, que é um pedagogo, ele vai tratar desse capítulo, que é o número 17, Sede Perfeitos, que é um capítulo, é um tratado de como eu devo desenvolver o ser na minha vida. Até porque, reencarnados e ainda como na condição de espíritos imperfeitos, compreendemos com muita facilidade o que é ter. Compreendemos com bastante facilidade o que é esta vivência nessa temporalidade. Então, no capítulo seguinte, que é esse, o 17, ele vai nos ensinar, ele vai deixar para nós subsídios de como nós podemos desenvolver a questão do ser, ou seja, da atemporalidade dentro de nós, de trabalharmos com essa questão da temporalidade, de vivenciarmos o atemporal. Em outras palavras, começar a trabalhar a nossa consciência egóica na direção do self, que é a nossa realidade maior, porque somos espíritos, não somos, eu estou Enir, mas eu não sou Enir. Então ele acredita que nós, nesse capítulo, na escolha que nós fizemos anteriormente, escolhemos ser, e agora esse capítulo vai nos dar todo um subsídio
para fazer essa construção, para fazer essa descoberta dentro de nós. Temos que entender que Jesus abre falando da perfeição, ser de perfeitos como vosso Pai que está no céu. No entendimento que, claro, nós nunca vamos alcançar a perfeição absoluta. A perfeição absoluta, ela é tão somente de nosso Pai. Porque se nós alcançássemos a perfeição absoluta, o que nós passaríamos a ser? Pergunta, para ver se vocês estão antenados. Deus, alguém respondeu por aqui. Exatamente. Então, nós somos ser perfectíveis. Nunca seremos perfeitos totalmente. Poderíamos alcançar, como eu coloquei ali, numa escala percentual, nós poderíamos até alcançar 99% de perfeição. Mas 100% é tão somente a divindade. Então, é dentro desse conceito que nós vamos caminhando. Mas é claro, Jesus chama a atenção quando ele fala, quando ele profere essa passagem, para nos levar a uma reflexão de que nós somos seres perfectíveis. E parece assim uma bobagem estarmos falando dessa questão de sermos perfectíveis, mas nós devemos fazer uma reflexão. Será que nós estamos vivendo essa condição de sermos seres perfectíveis? Porque se nós verdadeiramente acreditamos que somos perfectíveis, estamos constantemente procurando evoluir e não estagnados ou parados no processo evolutivo. Me dói muito quando eu vejo uma pessoa falar assim para mim: essa era tecnológica não é para mim. Como não? Se você é um espírito em processo, como não? Se você não tentar entrar um pouco nessa era tecnológica, como vai ser a sua próxima reencarnação? Vai ser bem embaraçosa. Então é hora da gente tentar ir se adaptando às novas formas e não acreditar que não tem mais nada para aprender ou que não tem mais capacidade de assimilação. Nós não somos esse corpo que envelhece, nós somos espíritos imortais, ou seja, nós não somos essa persona, nós somos espíritos imortais. E devemos estar sempre preocupados e antenados em viver essa condição de sermos seres perfectíveis, seres em evolução constante. Estarmos sempre buscando aprender mais. Mesmo que essa condição desse corpo que está mais deteriorado nos dificulte esse processo, mas a gente deve estar engajado dentro dele, a gente deve estar nessa busca, nessa direção, sempre, para sempre. Então é isso que eu falo, parece uma reflexão tão óbvia, mas será que nós estamos engajados dentro desse processo? Então vamos seguir. Interessante que a abertura falou muito nisso, falou sobre a tradição oral, falou sobre aquilo que está oculto, e nós escolhemos justamente essa manhã para conversar uma parábola, porque como a tradição daquela época de Nosso Senhor Jesus Cristo era uma tradição oral, poucos escreviam, poucos sabiam ler, poucos tinham acesso a papiros para poder fazer escritas ou imortalizar ou trazer para os seus lares conhecimentos e acessá-los a todo instante. Então a transmissão do conhecimento era toda uma transmissão oral. E Nosso Senhor Jesus Cristo usou desse processo pedagógico, que é a utilização de parábolas. As parábolas, elas encerram profundas verdades, mas elas levam essas verdades de uma forma fácil, de uma forma light, para que não venha afrontar nenhum tipo de consciência. Chico Xavier sempre dizia: uma gota de verdade tem que estar mergulhada dentro de 1 litro de amor. E é verdade. A verdade, ela tem que ser dita de forma homeopática. Para quê? Para não afrontar, para não desrespeitar as consciências. Todos nós, para não magoar, né? Cada um de nós tem o seu tempo de desabrochar, de se transformar. E não é porque a gente já conhece alguma coisa a mais que nós devamos afrontar aqueles que estão vindo na retaguarda em relação àquilo que eu sei. Porque se a gente tivesse capacidade de avaliar, talvez a gente esteja no mesmo patamar que o outro que a gente está julgando, que está atrasado. Apenas em um determinado ponto a gente está um passo à frente, só isso, mais nada.
Então as parábolas, ela tem essa capacidade de imortalizar, porque como ela é uma história, ela tem todo um enredo, ela fica lá, gravada no nosso inconsciente. E aí quando a gente desabrocha, tem uma oportunidade de crescimento, a gente vai acessar essa parábola, esse conto, de uma forma diferenciada, podendo ampliar um pouco mais e ao mesmo tempo aprofundar os conhecimentos. Então ela não nos afronta e quando a gente está mais preparado, a gente pode acessar ela de uma forma mais aprofundada. Que é o que acontece com a gente a todo instante. A gente lê um livro, aí quando a gente acaba de ler o livro, fica lá guardado, dali a um ano, sei lá, a gente acessa de novo o livro e fala assim: como é que eu não vi isso? Estava escrito aqui o tempo todo, agora eu despertei para isso. Por quê? Porque antes a gente não estava preparado. Então a leitura passou batida, aquilo não nos disse respeito, a gente não percebeu, estava fora do nosso alcance. Mas quando a gente lê de novo, a gente já está um pouco mais desperto, aí a gente lê, a gente encontra, e a gente fala: meu Deus, eu já li esse livro e não vi isso. É assim, porque a gente não estava preparado. E assim são as pessoas que convivem com a gente, que muitas vezes a gente acha que a pessoa não nos compreende, mas não é porque ela não nos compreende, é que ela não tem percepção da vida. E aí a gente briga, fica magoado com as pessoas, coloca as pessoas à parte, de lado, fica chateado. Você não me compreende, eu convivo com você há 50 anos e você não me entende. Mas não é porque a pessoa faça isso de propósito. Ela simplesmente, ela não tem alcance, ela não tem percepção. E a gente acha que o outro está de má vontade com a gente. Enquanto que muitas vezes não tem nada a ver isso, não é má vontade. Ele apenas não percebe a realidade que eu estou vendo com perfeição. Então, a parábola é uma forma de você falar grandes verdades sem ferir ninguém, abrange a todas as pessoas, mesmo que elas tenham uma deficiência intelectual ou até mesmo de desenvolvimento espiritual, ela abrange também essa pessoa. Essa pessoa não ter uma percepção maior, mas ela fica lá, adormecida, para quando a pessoa tiver capacidade, ela desabrochar e desenvolver um pouquinho mais. Então foi um recurso pedagógico utilizado por nosso Senhor Jesus Cristo, de grande sabedoria, e que serve para a gente refletir como a gente deve se posicionar em relação às outras pessoas, como a gente deve se posicionar diante de verdades, às vezes, que a gente precisa dizer para o outro, mas que a gente pode dizer de uma forma tão light. A passagem diz assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outras, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 por 1 e outras 30 por 1. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Ou seja, perceba as verdades, aquele que puder perceber. Mas vejam, uma coisa eu quero chamar a atenção. Mesmo aquela que caiu em terreno bom, não produziram todas na mesma proporção. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Ainda ali houve percepções diferenciadas. Bom, como nós pretendemos abordar essa parábola? Primeiro, nós vamos ter que, até o final da nossa conversa essa manhã, interpretar esses simbolismos ali. Quem é o semeador? Quem é? Quem são as sementes? Ou o que elas representam, as sementes? E o que são
ou o que representam esses terrenos, né? Até porque semeador, Jesus contou essa parábola para um povo que era agricultor, que era criador de animais, e também um povo que era tecelão. Para pessoas que sabiam perfeitamente o que ele estava falando. Era um povo simples que basicamente se dividia dentro desses trabalhos ou dentro dessas funções. Então Jesus se utilizou dessa parábola, se direcionou ao povo, porque o povo entendia bem de tudo desse assunto. Um agricultor, então, daquela época, entendia com perfeição o que Jesus estava falando para ele. Ok? Outra coisa que a gente vai entender são os terrenos, relembrando que uma parte da semente, quero que fique isso na consciência de vocês, caiu ao longo do caminho. E as árvores do céu vieram e fizeram o quê? Comeram. Levaram embora. Uma outra parte dessas sementes caiu entre as pedras, que cresceram logo, mas não tinha profundidade, carecia de profundidade, porque era um terreno misturado entre terra, entre orgânico e inorgânico. Ok? As pedras são inorgânico. E aí essas sementes não conseguiram o quê? Criar as suas raízes, porque havia pedras. E a outra parte cai entre espinhos, que ao desabrochar, o que faz os espinhos? Sufocam essa planta que está nascendo. E não permite que ela o quê? Se desenvolva. E finalmente, a semente cai em terra boa e vai dar frutos de forma diferenciada. Uma vai dar 100 por 1, quer dizer, vai crescer e dar frutos 100%. Outras só 60 por 1 e outras só 30 por 1. Mas caiu em terra boa, caiu em terra propícia. O que parece uma incoerência, que já vamos lançar mão disso, já vamos lançar mão dessa reflexão, é um semeador jogar suas sementes tão valiosas, aparentemente em qualquer terreno. Porque você ia plantar, jogar suas sementes à beira do caminho? Se você é um agricultor, a sua maior preocupação é o quê? Escolher e preparar um terreno adequado para quando você jogar suas sementes, você não perder nenhuma semente. Mas será que esse semeador era tão distraído e incompetente dessa forma? Essa deve ser a nossa reflexão. Por que será que ele joga as sementes ali, em terra que não tem, aparentemente, nada para oferecer? Nenhuma chance para se desenvolver e dar frutos. Por que será que ele faz isso? Vamos lá? Vamos seguindo? Não esqueça, a reflexão eu agora vou falar, mas eu não vou induzir muito. Eu vou deixar que vocês, dentro de vocês, tirem as suas conclusões. Que, aliás, é o que a gente deve fazer. Deixar essa livre expressão. Porque a lei de liberdade, ela preconiza o livre-arbítrio. E quem sou eu para privar vocês de uma lei que é de Deus? A liberdade de expressão e de escolha, de interpretação. E a doutrina dos Espíritos é uma doutrina que não faz proselitismo, é ou não é? Foi uma das preocupações de Allan Kardec. Então a gente não pode formatar consciências. Ok? Isso foi muito importante, uma experiência que eu tive essa semana, porque lá em Petrópolis nós fomos convidados semana passada para fazermos um seminário sobre o que é o Espiritismo dentro de um instituto teológico franciscano, católico. Primeiro passo para a gente começar a desenvolver um diálogo interreligioso. E será que nós estamos preparados para não afrontar as consciências alheias? Nós estamos preparados para trabalhar com as diferenças sem ofender as pessoas? É um bom desafio para começar, não é? E é bom a gente começar a pensar sobre isso. Será que eu estou preparado para trabalhar com as diferenças? Eu sei buscar as semelhanças e sei respeitar as diferenças? Até porque Kardec falou sobre o proselitismo. Será que eu sei isso? Ou eu vou querer impor aquilo que eu chamo de verdade?
as outras consciências. Uma boa reflexão para todos nós. Para mim foi uma grande reflexão, que ainda está ecoando dentro de mim até agora, e eu acho que ainda vai ecoar durante toda a minha vida. Foi a minha preocupação de tentar seguir a coerência de Kardec, de não viver aquilo que eu acho. Pelo menos eu tentei, né? Vamos lá. Tipos de interpretação. Que interpretação eu vou dar? Porque sempre tem um pouco de tendência, não tem como. A gente vem aqui falar aqui na frente, a gente traz a nossa tendência. Nós vamos enfocar esse terreno que foi jogado, essas sementes, como os níveis de consciência. E tratar desses níveis de consciência os seus tipos de comportamento diante da semente que ele está recebendo. Então, nós vamos ter a preocupação de trabalhar com o terreno, já de antemão, sendo os níveis de consciência. E se aqui dentro desse recinto, nós que escolhemos a doutrina dos espíritos como a condutora da nossa consciência, da nossa vida, nós pensamos diferente, imagina lá fora, quantas diferenças mais não há, além das nossas. Se aqui a gente já tem briga, às vezes, de interpretações e de colocações dentro da casa espíritas, brigas, às vezes, que dão cisões e separações, imagina lá fora. Então é uma grande reflexão. E dentro desses níveis de consciência, nós vamos falar um pouco sobre o perfil de comportamento desses níveis de consciência, como são. Ou seja, nós vamos mostrar como cada um acolheu esses ensinamentos, como cada um trouxe para dentro de si, absorveu ou não absorveu. Ok? Preparados? Que agora eu vou seguir um nível de raciocínio. Quando eu chegar lá no final, se vocês não tiverem antenado, eu vou falar assim, o que ela disse? Vocês vão falar isso. Ok? Todo mundo preparado? Não durmam. Não durmam. Fiquem firmes nessa manhã de domingo. Vamos lá? No livro de Joana de Ângeles, o homem, o ser... Aliás, desculpe, tá? Ali está errado. O ser consciente vai ficar errado até o final. No capítulo 10, aliás, é o homem consciente, é o nome do capítulo 10, desculpa. O livro chama-se Ser Consciente. Há um eminente psicólogo russo chamado Gurdjieff. Ele fez uma teoria. Estabeleceu que há 5 estados ou 5 níveis de consciência no homem. Ele é um psicólogo russo. Ele disse que há a consciência de sono, sem sonhos. A consciência de sono, já com sonhos. A consciência de sono acordado é uma identificação. Olha que interessante. Eu estou no sono, mas eu estou acordando, despertando. Ele chama isso de identificação. A transcendência do eu e a consciência cósmica. Isso é ele. E a Joana de Ângeles trabalha com esse conceito. Dentro desse capítulo ela vai fazendo as suas abordagens. Faz parte esse livro da série psicológica. Seguiremos? Firmes? É rápido a minha história. Vamos lá. Mas havia um estudioso, o Olpensky, eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, que apoiou os seus estudos nos estudos do Gurdjieff. E ele deu uma ampliada, aumentou um pouco mais os conceitos e dividiu 2 tipos de seres humanos. Um ser humano fisiológico e o outro ser humano psicológico. E é importante que a gente venha falando sobre isso, que à medida que a gente for falando, que nós possamos identificar esse homem ao nosso redor. E até identificar isso em nós mesmos, de preferência. Mas se a gente não conseguir fazer essa abordagem para a gente, que a gente faça essa abordagem de uma forma exterior, para a gente já ir sorvendo as verdades que for necessária para cada um de nós. O primeiro ser, que é o ser fisiológico, ele apresenta as seguintes características. Vamos ver se a gente encontra isso em nós ou encontramos nos outros. Ele é egocêntrico. Vocês sabem o que é egocêntrico? É o ego que está centrado na gente. Só as nossas necessidades são importantes, só os nossos problemas são relevantes. Numa conversa, a gente logo quer
se colocar e colocar os nossos problemas como sendo os problemas mais importantes em pauta. Em pauta. O egocêntrico, assim, a criança também, ela passa uma fase da sua vida que ela é assim. A gente está falando uma coisa, a criança entra, mamãe, papai, e coloca logo os seus problemas e aparta aquilo que está sendo colocado. Ele é impiedoso, ou seja, ele se vinga. Ou ele tem uma vingança declarada, ou ele tem uma vingança velada. E aí basta saber se a gente se vinga de uma forma ou de outra. Eu não concordo com você. Então fico meio assim à parte. Nada pessoal, viu? Estou só te usando de bode expiatório. E aí te coloco à parte nas minhas relações. Faço de conta que você não existe muito e nem que você está presente. Isso é um exemplo. Não sei se a gente faz isso. Ele é ególatra. Ele precisa se sobressair, está sempre se autoafirmando, precisa das coisas para se autoafirmar, para se colocar em destaque diante da sociedade. Ou seja, um homem bem personalista, precisa, né? É aquele homem que a mão esquerda sabe o que faz a direita o tempo todo. Tem um capítulo no Evangelho que trabalha o personalismos, vocês sabem qual é? É o de número 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. É o capítulo que trabalha o personalismo, mostrando que a pessoa que a mão esquerda sabe o que faz a direita é o personalista. É aquele que faz as coisas, mas sempre deixa um rabinho, um vestígio de que foi ele que fez aquilo ali. É a caridade divulgada. Que coisa chata isso, né? Mas isso é para a gente se identificar e identificar o que está ao redor. Ele é imaturo psicologicamente, muito imaturo, se ofende com facilidade, se dá muita atenção, tudo dele é muito importante. Nas relações humanas ele está sempre se esquivando das responsabilidades e responsabilizando muito o outro pelos seus fracassos, pelas suas decepções. São pessoas que criam muitas expectativas em relação às outras pessoas e depois, quando as outras pessoas não vivem os sonhos e as expectativas dele, o que ele faz? Ele culpa as outras pessoas. As outras pessoas às vezes nem sabem que ele criou aquela expectativa toda. Mas ele cria e acha que o outro tem que consolidar, tem que realizar o sonho dele, das suas expectativas. Não sei se nós temos esses vestígios. São escravos das sensações fisiológicas. Estão sempre agarrados a algumas sensações fisiológicas, que podem estar ligados no campo da gastronomia, no campo da sexualidade ou no campo da vaidade, do alimento da vaidade pessoal, do chamar a atenção para si mesmo, para ter a recompensa, para ser reconhecido, bajulado e reverenciado socialmente. Isso é uma forma de escravidão sensorial. É uma forma. Você precisar disso. Uma pessoa que precisa disso vive em função daquilo que está externo. Ele não encontra a felicidade dentro dele mesmo. Ele está buscando em algo, em alguém, as coisas que estão externas a ele mesmo. Oi? É ostentação também. Essa é fato, ostentação. E é um homem egoísta. É aquele homem, primeiro, tudo para mim. Segundo, tudo para mim. Terceiro, tudo para mim. Quarto, tudo. E aí vai. Se ele estiver bem saciado, pode ser que sobre alguma coisa para os outros em algum momento. Pode ser. Pode ser. Né? E o egoísmo é uma das chagas da humanidade, assim como o orgulho também é. Então essa é a primeira característica do homem que é um homem fisiológico. Ok? Podemos seguir? Estão antenados que nós estamos avaliando os terrenos como níveis de consciência? O segundo é o ser psicológico. Há uma maturidade afetiva dentro das relações. Ele não espera do outro, ele não cria expectativas em relação ao outro. Ele tem uma noção exata nas relações humanas até onde a responsabilidade é dele, até onde a responsabilidade é do outro. E ele vive bem com isso, ele não se culpa e não culpa tanto os outros assim. Porque ele não trabalha com culpa, ele trabalha com responsabilidades. Qual é a minha e qual é a sua? E a sua ele deixa
você se responsabilizar quando você estiver preparado para esse tipo de situação. Ele não fica te cobrando maturidade, não fica te cobrando comportamento, conduta. Ele sabe que para tudo nessa vida há tempo de plantar e há tempo de colher. E assim que ele entende que é uma porção de coisa dentro dele que ele também não tem ainda a menor capacidade de realização. Ele se compreende, ele se entende, então ele entende as dificuldades do outro. No que tange aos processos de afetividade, de amor, de uma relação interpessoal, né, uma relação mais próxima, ele compreende o seguinte, que ele não vai buscar o amor dentro do outro, mas ele vai seguir os preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo de que forma? Como a si mesmo. Então ele entende que ele tem que se amar, porque se ele não se amar, ele não vai encontrar por ressonância, por afinidade, ninguém que o ame, que é da lei. Se eu não me amo, o que eu vou atrair para mim nas minhas relações? Já pararam para pensar nisso? Pessoas também que não se amam, que não se respeitam. E ele vai ter essas relações sociais desrespeitosas, licenciosas, desagradáveis e violentas. Então ele vai procurar, ele vai entender que nós precisamos nos amar, mas que esse amor é um amor sem condições, é um amor de livre fluxo para dentro e livre fluxo para fora, porque se não tivesse livre fluxo para fora, ele era aquele egoísta. Então ele tem essa compreensão de amor, essa maturidade. Ele deixa o outro ser o que quer. Ele segue aquele pensamento de Santo Agostinho que diz: amar é deixar que o outro seja, ser o que o outro dá conta, porque ele sabe também que ele é aquilo que ele dá conta. Vamos nos identificando? Sim? Ele é empático. Ele busca o processo da empatia. Ele não tem medo de lidar com as coisas negativas, com as sombras alheias. Por quê? Porque ele já vem enfrentando as suas próprias há muito tempo. Há muito tempo. Então ele lida bem com essa questão. Ele procura se colocar bem no lugar dos outros, porque ele está bem com o amor dele, com esse livre fluxo de dentro para fora, de fora para dentro. Então ele procura se colocar na posição do outro para saber se o que ele faz seria bom ou ruim em relação às outras pessoas, seria justo ou injusto, porque é de conformidade com o homem de bem. Está lá no Evangelho, nesse mesmo capítulo, né, Sede Perfeitos, que diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que procura viver a lei de justiça, amor e caridade. Olha aí que bacana isso. O verdadeiro homem de bem é só o espírita? Madre Teresa de Calcutá foi um homem de bem? Gandhi foi? Chico Xavier também. Não? Então o homem de bem não está inserido em contexto religioso nenhum. Porque ele desenvolveu dentro dele o quê? A religiosidade. Ele desenvolveu isso. Então ele vai muito além da religião. Vai muito além. Vai muito além. Ele já consegue ver e sentir o outro como um próximo. Um próximo próximo. Não um próximo distante. Um próximo talvez em potencial. Mas é um próximo que está próximo dele. Ele não faz o outro mal, porque quando eu faço mal, quem é a primeira pessoa a ser atingida pelo mal? Eu mesmo. Então, porque ele já se ama, então ele não vai fazer o mal. Ele encontra no bem um bem para ele. Que é assim, né? Nem sempre a gente encontra num bem um bem para nós. Não é assim? Foi? Podemos seguir? Voltando então ao Gurdjieff, ele vai falar da consciência de sono sem sonhos. Quem é esse ser? Qual o comportamento dele? Ele é um homem que vive para os fenômenos fisiológicos da vida. Ele acha que ele é esse corpo. Ele é isso aqui. Então ele vive para comer, para dormir, para trabalhar, para reproduzir-se, porque ele entende são somente os prazeres sensoriais. Ele entende, ele está tão vinculado ao ego, que é tudo isso que ele entende. Só isso que ele entende. Ele vive dessa forma. Desse estágio aqui em diante, agora, eu quero que a gente se procure, mas agora a gente procure a entender o outro.
Porque nós somos chamados a conviver com esse tipo de pessoa em sociedade. Nós somos. Porque a nossa sociedade, a nossa comunidade terrestre, é uma comunidade formada basicamente de espíritos imperfeitos. Então ela é uma comunidade heterogênea. Sim ou não? Então nós somos chamados a viver. E é para a gente se apartar, se afastar desse tipo de pessoa? De forma alguma. Porque nós só podemos nos espiritualizar quando nós sabemos conviver com as diferenças. Como eu vou fazer para me espiritualizar? Convivendo com as diferenças e sabendo lidar com elas. Sabendo lidar. Então isso aqui é para eu me remexer por dentro e ao mesmo tempo desenvolver o processo de empatia em relação ao outro. Entender com quem eu estou conversando. Quais são os seus valores? Nós não falamos dos valores no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. São questões de valores. Muitos ainda servem a mamão. E é preciso a gente entender isso e não fazer críticas, mas apenas discernir para a gente saber que dentro de um diálogo, dentro de uma relação, a gente tem que saber com quem a gente está lidando para não criar o quê? Expectativas. Porque se eu estou conversando com uma pessoa, ou me relacionando com uma pessoa que vive dentro desse nível aqui, eu não posso criar expectativas de que ela vai ser uma pessoa humanitária, caridosa, só de vez em quando, talvez. E eu tenho que entender isso não para fazer crítica, mas para não criar o quê? Expectativas. E saber com quem eu estou lidando. Só isso. Podemos seguir? Nós estamos falando de terrenos, ok? Mas já tem a consciência de sono, já tem alguns sonhos. Então já é um homem que ele já começa a entrar em contato com o seu lado emocional. Porque como diz Joana de Ângeles, nós somos um ser, o homem integral que ela fala, é um homem bio, psico, sócio, espiritual. Necessidades biológicas, necessidades sociais, necessidades espirituais, necessidades psicológicas. Sim ou não? Esse ser já começa a entender que ele tem necessidades psicológicas. É imaturo, porque ainda vive no sono. Ele tem todas as características anteriores, todas. Mas ele já começa a despertar para algo mais. Então, vez por outra, ele entra em contato consigo mesmo, vez por outra. E como ele já começa a entender das suas necessidades psicológicas, que aliás ele entende, mas evita, porque isso gera conflitos. E é importante a gente saber que conflitos são ambivalências. Ou seja, o que são ambivalências? Nós damos tanto valor a uma coisa como outra. Mas isso é um processo de sabotagem, sabe por quê? Porque dentro de um conflito, quando a gente tem conflito, é porque a gente já sabe da verdade, senão a gente não teria conflito, é ou não é? A gente só tem conflito porque a gente conhece o outro lado. Na verdade, a gente está conflitado porque a gente quer fazer prevalecer o quê? O nosso lado que é imperfeito. A gente ainda não consegue se desamarrar do mal. E depois a gente diz que a gente não gosta do mal, mas como a gente gosta de uma coisinha ruim. Porque se a gente não gostasse, a gente abandonava rapidamente o que é ruim, não é isso? É porque a gente ainda não despertou completamente que aquilo é ruim para dentro de nós. Nós sabemos que comer em excesso faz mal, mas quantas vezes a gente faz isso? É tão gostoso aquela pizzazinha. Eu falo assim, se eu calhar de morrer, desencarnar, né? Que isso vai acontecer. Eu for para o nosso lar, será que tem caldinho reconfortante sabor pizza? Tomara que tenha, né? Então assim, a gente ainda não encontra no bem um bem para nós. Ainda não. Então só tem conflitos quando a gente sabe o que é certo. Porque na verdade a gente não está conflitado. A gente só não quer escolher. A gente não tem coragem ainda de escolher. O conflito é só uma sabotagem do ego. Então ele já entra, né, nessas questões, ele já é um homem que tem conflito. Então a gente já começa a ver que quanto mais desperta a consciência, mais conflitos a gente vai tendo. Até que a gente se aparta dos conflitos. Mas a gente já tem conflito, que bom, né? Que bom. Que bom. Nós estamos falando dos terrenos, não é isso?
Dos terrenos? Vocês estão antenados? Estou falando de terrenos. E tem a consciência de sono acordado. Que coisa estranha, a gente está dormindo, mas está acordado. O que será que nos produz o sono? É ainda a presença marcante da consciência egóica. Mas ali nos dizeres da Joana de Ângeles, a determinação pessoal aliada à vontade conduz o ser aos ideais de enobrecimento, a descoberta da finalidade da sua existência, as aspirações do que lhe é essencial. Então ele já sabe que ele tem uma consciência egóica, que é a consciência dualista das oposições, mas que a oposição não passa o quê? De uma ilusão. Será que a dualidade do bem e do mal é uma oposição e é uma ilusão? Vamos lá? O mal existe? Não. Ele é a ausência do? Ah, isso é difícil para a gente lidar, né? Ou coisinha estranha, né? É difícil viver até, porque o ego é que nos jogam nessa dualidade. Foi uma consciência importante ela nascer na gente, porque ela que diferencia a gente do todo. Até então, quando a gente era princípio inteligente, a gente não sabia que estava misturado e embolado. Mas a partir do momento que a gente ganha consciência, a gente separa eu e tu. Mas o problema é que depois dessa fase, da gente separar o eu e o tu, a gente tem que se unir de novo. Olha que desgraça. Parece uma coisa estranha isso, né? Porque que não é unir. É, na verdade, entender que eu e tu é uma realidade. Porém, a gente tem que viver o nós. O nós. E viver e agir como nós. Eu não jogo papel na rua porque eu não quero atrapalhar a coletividade. Não é porque eu quero ser bonita para as pessoas dizerem: a Enir é tão educada, tem uma consciência ecológica tão boa. Não é para chamar a atenção do meu eu, mas é para entender que nós vivemos integrados, juntos dentro de um sistema. E quando eu sujo a rua, eu estou desrespeitando o direito do outro. Eu estou sendo violenta comigo em primeira mão. Não é? Porque o mal que eu faço, quem é o primeiro a ser atingido? Eu. Depois, é claro, o outro, talvez. Que pode vir um educado ou um consciente atrás de mim e pegar o papelzinho que está no chão e jogar dentro do lixeiro. É isso que precisamos ter, essa compreensão. Então já é um homem que procura amadurecimento dentro dos seus processos de reflexão. Então é um homem que reflete. Se é um homem que reflete, é um homem que faz o que Santo Agostinho falou na 919A. O que ele fazia no final do dia? Uma reflexão, uma retrospectiva. De tudo que ele fez, ele avaliava em relação ao outro. O que é muito importante. Mas para fazer isso é preciso viver em sociedade. Por isso que eu falei, é preciso viver com as diferenças. Porque as diferenças, elas fazem trocas. Vocês não trocam nada com meia dúzia, gente. Troca? Vocês trocam com meia dúzia? Mas vocês trocam com outras coisas. Com 5, com 4, com 3, com 2, com 1. Não troca? Faz trocas. E trocas grandiosas. É a lei de progresso. Estamos falando de quê? Terrenos. Estamos no 3º nível de consciência, segundo Gurdjieff. Mas nós vamos para o 4º, a transcendência do eu. Olha aí, é um homem que se desidentifica da persona, da personalidade. Ele não vive mais. Eu estou Enir, eu não sou Enir. Do coletivo e deixa-se conduzir pelo self. Olha só, do coletivo. Existe uma massificação de pensamentos, de ideias, de gosto na nossa sociedade? Como a gente é conduzido pela mídia? Eu digo que a mídia é o maior obsessor que existe. Tem nada mais potente do que a mídia. Ela entra dentro da sua casa e determina o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai comprar. Ou seja, o que você vai fazer financeiramente da sua vida. O que ela vai fazer com o seu... Ela determina o que vai fazer com o seu dinheiro que você ganha com o seu trabalho o mês inteiro. E depois a gente reclama dos raios dos obsessores, que estão invisíveis, que é pior do que a mídia. Não tem. E é visível. Isso aqui é triste, né? Então ela deixa-nos conduzir pelo self, que é o espírito imortal, que é lá também, no espírito imortal, que está escrito as leis divinas.
Onde é que está escrito as leis divinas? Na consciência, questão 621. A personalidade maior, né? O eu maior. Quantos homens e mulheres entregaram as suas vidas, a vida do ego, por ideais que vieram a beneficiar toda a humanidade? Uma pergunta da Joana. Aí ela responde, dentre vários, recordamos de Gandhi, que abdicando dos honorários rentáveis que a advocacia poderia lhe proporcionar, resolveu advogar por uma causa maior, muito além do ego. Ao invés de ele advogar e viver disso tão somente por ele, o que ele fez? Usou dos seus conhecimentos para libertar toda a Índia. Olha que bonito. Ele foi um pacificador. Mas não tem problema, nós estamos sendo pacíficos, ou seja, nós estamos tentando nos pacificar ainda. A bem-aventurança diz, bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados pacificadores, não é? Os pacíficos estão em processo de se pacificar. E os pacificadores já estão resolvidos interiormente, vão pacificar e ensinar isso para nós que estamos em processo. Mas isso é importante a gente entender. Então, é a transcendência do eu, que nós vamos chegar lá também. E aí os conflitos vão começar a diminuir. Por que vai diminuir? Porque nós vamos passar a viver as leis de forma tranquila. Vamos abdicando o mal que há dentro de nós. Isso que nós estamos falando de quê? Terrenos. Eu sou chata. É obsessão. Antipática. A consciência cósmica é quando a gente já transcendeu o eu. Agora a gente é self. E olha o que ela fala, que interessante. Nesse nível, o ser atinge a perfeita identificação com a consciência cósmica, que é Deus, o nosso Criador, com os ideais superiores da vida, da qual Jesus é o exemplo perfeito. Jesus era um espírito crístico, isso está lá na Revista Espírita. É um desdobramento dos espíritos puros. É um co-criador, nos dizeres de André Luiz, co-criador em plano maior. Disse o mestre em João 10,30, eu e o Pai somos um. O que não quer dizer, isso é importante a gente entender, não quer dizer que Jesus era Deus, e nem que era uma coisa só, entenda só. Como equivocadamente interpretaram algumas tradições religiosas, a sua consciência vinculava-se à consciência cósmica, por já haver cumprido todas as etapas evolutivas que ele viveu anteriormente. Passou por essa fieira que nós estamos passando. Só que ele transcendeu a sua consciência. Foi? Vamos lá? A gente agora tem que começar a responder umas perguntas. Não é isso? Qual é a primeira? Quem é o semeador? E Jesus foi o semeador de todas as épocas. Basta lermos no livro que é Caminho da Luz. Quantos missionários nosso Senhor Jesus Cristo, por ser um dos governadores da terra, mandou para todas as culturas filosóficas religiosas. Então Jesus era sem fronteiras no que tange a caridade. Sim, aprendamos com ele. Porque o problema da gente é que a gente não olha para a pessoa, olha para a religião. Você é de que religião? Católica. Nós temos que estar além disso. Além disso. Não é? Além disso. Muito além. Então Jesus foi o semeador por excelência. Lembra que eu falei? Jesus ia jogar suas sementes. Um semeador jogaria suas sementes em qualquer lugar? Não, vamos ver. O que representa as sementes? As leis de Deus que foram semeadas em todos os momentos da humanidade. Mas as leis divinas, alguns lugares estão divinas mesmo, me perguntaram, eu li isso lá no Livro dos Espíritos. Parece que existem várias divindades, né? Mas não. As leis de Deus, elas são partidaristas? De forma nenhuma. O que você dá a um filho, para Deus, tem que ser dado para todos os filhos. É importante vocês observarem que esse copo estava aqui na mesa. Antes da gente tocar, antes da gente macular ele, era uma coisa. Não sei se vocês sabem disso. Mas a partir do momento que eu boto a mão nele, ele já está impregnado de quem? De mim mesmo, por isso a psicometria, mas esse é outro assunto, né? E já está impregnado
da minha energia. Então ele já não é mais só ele. E o que fez essas sementes quando Jesus jogou em vários terrenos? Ele tocou, ele maculou as consciências. No entendimento de que muitos desses terrenos não poderiam de forma nenhuma ainda desenvolver-se, dar frutos. Porque muitos estavam ali, ó, era ao longo do caminho. Jesus não ia ser tolo de jogar por jogar. Mas ele tinha que começar o processo dele de sensibilização. Porque ele sabe que o progresso, ele vai seguindo gradualmente. Não há tempo de plantar, há tempo de colher. Isso é um provérbio, né? Eclesiastes, né? Que está lá, né? Então entenda, Jesus tinha essa noção que depois de algo ser tocado, nunca mais seria o mesmo. Então a partir do momento em que a gente vai se deparando com outras coisas, nós podemos até nem concordar com elas, mas o simples fato de já ter discordado é porque já tocou. Ou o simples fato de até de ter abandonado é porque já tocou. Isso é demais, eu não quero nem olhar. E segue, é inconsciente, mas a gente segue. Então ele jogou nesses terrenos. Qual era a característica dessas pessoas? Comer, dormir, trabalhar, reproduzir-se, lembra? Consciência de sono, sem sonhos. Lembra do primeiro? Por isso que eu falei, fiquem antenados. Então vocês iam se perder no final. Mas ele sabia que era preciso sensibilizar. Até porque muitas coisas ele falou de forma simbólica, em parábolas. E ele sabia que essas verdades iam ficar lá, para quando aquele espírito pudesse e quisesse, ele pudesse acessar. Mas ele não veio para afrontar ninguém. Até porque isso é uma descaridade, é um desserviço. Deixa lá. Quando puder ele dá conta, tá lá, deixa lá. Está imortalizado nele em forma de parábolas, muitos desses conhecimentos. Mas uma parte cai entre pedras, um terreno pedregoso. Parte do terreno tem material orgânico, que tem vida, e parte não tem vida. O que é que não tem vida dentro de nós? Essa consciência egóica que gera as duas chagas da humanidade. Quais são as chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo. São chagas da humanidade. São coisas sem vida, que só tem vida enquanto nós damos vidas a ela. É o mal que existe na gente, só tem vida enquanto nós dermos alimento para ele. Nós devemos nos opor ao mal? Não. Ainda bem que alguém aqui me respondeu. Porque quanto mais a gente se opõe ao mal, mais alimento a gente está dando a ele, gente. Se liguem nisso. Eu sei que talvez fica difícil entender agora no primeiro momento. Quanto mais eu me oponho ao mal que está dentro de mim, isso chama-se rejeição. Mais eu rejeito e jogo para trás, para as sombras. Não há que se opor. Há que se aceitar para poder trabalhar. Isso aí. Há que se aceitar para poder trabalhar. Se aceitar não é fazer o mal, mas é entender que ele está presente na minha pessoa. E que eu preciso orar e vigiar para não me arrastar por ele. Mas não é para eu me detestar, me rejeitar. E há tanta gente se rejeitando nesse mundo. Há muita gente contida, pouca gente transformada. O que é o contido? Aquele que não entra em contato com o que dele? Com o seu lado sombrio. Mas eu não entrar em contato, eu estou trabalhando? Não. Não entrar em contato não significa que eu esteja em processo de trabalhar. Isso é me conter. Por que eu não aceito o mal que tem em mim? Para poder trabalhar ele. Trago ele para a luz e aí eu posso trabalhar. É a pedra. Entre espinhos, o que são os espinhos que existem na nossa vida? É aquele mal, é o conflito. Lembra do conflito? Conflito é o quê? Quando eu sei, mas eu gosto tanto daquele malzinho que eu faço. Eu digo que ele é ruim, não digo? Ai, você é tão ruim, você me faz mal. Comer em excesso faz mal, beber faz mal, mas eu não abro mão. Estou em conflito, mas eu não abro mão. Depois a gente diz que eu não gosto do mal. É algo que pensar sobre isso. E esse entre espinhos, a consciência de um sono acordado, ele já está, né? Mas ele está naquele... Por que eu não faço bem?
que eu quero e me deixo arrastar pelo mal que eu não quero. Mas ele está lá, né? Ele está lá, firme e forte, porque ele quer fazer o quê? Ele quer chegar na próxima etapa. A próxima etapa é a transcendência do eu, que é a terra boa 60 por 1, 30 por 1, porque lembra que nem todas as terras, né? Aquele que já está em processo de transcendência do eu, mas ele já está produzindo frutos. Lembra de Gandhi? Ele já está transcendendo, já está em processo de doar, porque ele já tem muito dentro dele. E finalmente o quê? Em terra produtiva, quando ele já dá 100%, e a gente, essa consciência cósmica, a gente só teve um que veio aqui. Quem foi? Jesus, que é o nosso modelo e guia. E aí, essa é a nossa. Opa, deixa eu só passar de volta aqui, ó. Eu fiz a colocação, lembra do ser fisiológico, de Upensky, e o ser psicológico. Que aí vocês vão ter que estar antenados nos primeiros slides. Mas os slides vão ficar aí para vocês, tá? Eu sempre cedo e nada aqui é meu, tirei dos livros, né? Nada é meu, tudo é copiado, nada se cria, tudo se copia. Né? Mas é verdade. É. E aí que nós possamos, nosso Senhor Jesus Cristo, tratar do nosso terreno, ajudar a tirar as pedras, os matos da nossa vida, para que essa semente que está lá dentro de nós possa desabrochar da nossa consciência e sair para fora de nós na direção de toda a humanidade. Obrigada pela paciência divina de ter me ouvido essa manhã e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça entre nós.